Em presença ilustre desse programa, Daniela Marques vai conversar com a gente, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Ela atuava como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do ministro Paulo Guedes, formada em Administração pela PUC Rio de Janeiro e MBA em Finanças pelo IBMEC RJ. Atuou por 20 anos no mercado financeiro na área de gestão independente de fundos de investimento, tipo um Samidana, e ela veio conversar com a gente sobre o programa Brasil para Elas, voltado para fortalecer o empreendedorismo feminino no Brasil. Que currículo. Que apresentação. Foi bonito. Boa tarde. E aí, como é que tá lá? Como é que tá lá o Paulo Guedes? Como é que tá? Como tá Paulito? Paulito, porque ó, passamos lá. Se você pensar bem, primeiro foi Brumadinho. É uma zica danada. Veio com tudo. Argentina. Brumadinho, Argentina, depois veio as queimadas, aí veio o... Pandemia. Depois veio o navio. Navio óleo venezuelano. Óleo, que lembra? Aí veio a pandemia. Aí depois agora a guerra. Não, aí veio a crise energética. Crise, mas não veio, vermelha. essa não veio. Quase veio. Mas botou a gente na bandeira vermelha. E agora... Agora saiu, né? Depois da gente ter gasto 700 bilhões de reais para salvar vidas, empresas e empregos, 10% do PIB, voltamos, fechamos 2021 com o primeiro superávit de contas públicas desde 2013. O pessoal começando a revisar o crescimento para cima, agora vai... A guerra. Guerra da Ucrânia. Eu cheguei no gabinete e falei, deve ser provação isso. Não é possível. Ô, Daniela, Só alguém com a capacidade dele, Emílio, de formular tem o queixo duro. Múltiplas respostas para múltiplos problemas. Deixa eu perguntar um negócio para você agora. Uma pergunta séria, um pouco burra. Não, fala assim. Um pouco burra. Terão muitas. É um pouco burra, mas é uma pergunta que todo mundo fala. Porque os caras falam o seguinte... Você está esquentando para falar de Brasil para elas, né? Lógico. Não, Brasil para elas daqui a pouco. Não, o que eu quero saber é o seguinte. Os caras falam o seguinte... Tem um negócio do Bolsonaro, os caras falam, não, rachadinha, Bolsonaro, Queiroz, essa conversaiada toda. Mas o Brasil ele tá dando certo na economia. Aí os caras falam, tá dando certo porque não estão roubando, não é? Tá dando certo porque não tem roubo no Bolsonaro. Mas, tudo bem que não tenha roubo no Bolsonaro, mas também tem algo por trás disso aí na economia, não é isso? O que você acha que o Brasil fez mais importante da economia para isso tudo que a gente falou? É lógico que o Brasil piorou por causa da pandemia, disso tudo que a gente falou, da guerra e tal, mas o que está, pelo menos, mantendo, está sustentando o Brasil nesse período todo? Ó, que pergunta burra e difícil. Burra que ela não sabe responder. Não, ela é bem burra, mas é difícil responder. Não, eu acho que assim, o presidente escalou um time de ministros técnicos, não só na economia. Eu convivi com o ministro Tarcísio, com a ministra Tereza, com o ministro João Roma. Então, todo mundo querendo fazer coisas boas para o Brasil, times técnicos, gente engajada. Então, eu vivo isso lá, nunca tinha sido setor público antes. E é um ambiente muito construtivo de ideias, de execução. Especificamente na economia, o Brasil viveu 30 anos numa direção dirigista. Então, o ministro sempre teve um diagnóstico que era o dirigismo corrompeu a política e estagnou a economia. Por quê? O que é dirigismo? Dirigismo o Estado ficou grande demais, presente em coisa demais, carga tributária alta demais, interferindo na vida do empresário, do cidadão em coisas demais. Então, a gente entrou... E o plano era desfazer tudo que tinha sido feito nos últimos mais de 130 estatais, mais de não sei quantos postos de Receita Federal, de INSS. Então, grande demais. E estava virando um fim em si mesmo. Não existe mais quase recurso para política pública. Por quê? As despesas obrigatórias foram comendo tudo. Então, quando o ministro começou a ajudar, e eu fui testemunha desde o início da história, falou assim, temos que fazer tudo ao contrário. Então... A gente tem que dar mais liberdade para o cidadão, mais liberdade para o empresário. O crédito mais focado no micro e pequeno, não em campeões nacionais. A gente tem que desestatizar, tornar o Estado mais eficiente. Só está presente aonde precisa, em política essencial. Então, o Estado não tem que ser empresário, o Estado não tem que interferir na sua vida, o Estado não tem que te pedir 58 licenças para você abrir um micronegócio. Então, a gente entrou com esse propósito, vamos colocar o Brasil nos eixos. No caminho da prosperidade, transformar numa economia de mercado, transformar e inserir na cadeia de comércio global. Então, no primeiro ano vamos controlar os gastos, porque os gastos estão descontrolados e isso vai fazer com que o Estado vire um fim em si mesmo.
E aí você tem toda uma consequência que é difícil para a população entender, que é como é que isso se transforma em inflação e juro alto, que é onde pega na população de baixa renda que não tem uma compreensão macroeconômica profunda e que vocês têm um papel muito importante nisso de traduzir, né, o que a gente está pensando e está fazendo. E aí foi aquela epopeia da reforma da Previdência, onde hoje teve um engajamento do setor produtivo, da imprensa, do setor público, da população civil. O povo foi para a rua para pedir reforma porque entendeu a importância daquilo. Então a gente começou, aí o Brasil estava começando a decolar quando ele devia, veio a pandemia. A pandemia jogou... A gente que entrou com uma ideia de vamos abrir a economia, vamos controlar gasto, teve que pivotar totalmente a direção. Acho que o Brasil ainda vai se dar conta, mas eu tenho uma compreensão profunda do privilégio que foi para nós ter um ministro com a capacidade de formulação e de visão que o ministro Paulo Guedes tem. Eu já trabalhava com ele antes, vocês sabem. E aí a gente estava numa direção, ele joga a bússola, a gente reorganizou a equipe em toda para formular medidas no social, que foi o auxílio emergencial. Eu me lembro, ele ligou para mim, Dani, meu hotel vai fechar. Ele morava num hotel em Brasília, todo mundo de lá, isolamento. O que vai acontecer com o taxista que fica ali na porta todo dia? Então não adianta você ter programa assistencial de quem estava precisando de assistência. E quem trabalha na rua? O que a gente vai fazer? Monta a sala de guerra. E aí a gente montava a sala de guerra. Eu sou testemunha de o quanto ele transpira os problemas do Brasil e do coletivo. E assim nasceu um auxílio emergencial, assim nasceram medidas para salvar empregos, redução de jornada e salário. Assim nasceu o plano de auxílio a governadores e prefeitos. Não faltou dinheiro para governadores e prefeitos. Nosso governo foi o governo que mais transferiu dinheiro para governadores e prefeitos. E medidas de crédito para salvar. Então, assim, não adianta a gente resgatar em terras profundas. E o Brasil voltou. Então, eu acho que, em paralelo, conseguimos... Aquele trabalho que vocês fizeram ali foi punk, né? Porque foi um negócio, cara... Até a gente conversou, eu não lembro se era com o Mickey Mouse. Foi. Eu não sei se foi o Mickey ou se foi o cara da Caixa. Porque, porra, eles encontraram gente que não existia e fizeram o negócio funcionar com uma em uma velocidade absurda. Em uma semana. Depois que a gente aprovou aquela PEC de guerra que liberou, foi isso. Do negócio do taxista, monta uma sala de guerra, e aí era o Bianco, o Mickey e o Pedro Guimarães, e mais um grupo interno que nasceu. Como é que a gente formula e paga o auxílio? Os Estados Unidos ficou 1 ano mandando cheque para casa das pessoas, e a gente, em 30 dias, estava dando assistência para 60 milhões de brasileiros. Sim. Então, isso deve ser legal, né? Porque, por exemplo, o que eu acho legal, assim, de você trabalhar no governo é você poder mudar a vida das pessoas, né? Isso eu acho que é um negócio que deve ser bacana, né? Você fazer uma diferença. Né? Você faz a diferença na vida E a gente teve que lidar com um choque econômico que ninguém nunca viu, que não teve Eu me lembro que quando eu trabalhava em mercado, operava a bolsa em 2001, teve o ataque do World Trade Center e fechou o aeroporto de Nova York 12 horas. A gente está falando de uma crise que fechou o espaço aéreo do mundo inteiro, que a gente ficou sem voo para ir de São Paulo, Brasília, sem sair. Então, eu acho que o Brasil foi muito bem, é muito fácil falar. Eles prometeram um monte de coisa e não fizeram, não. A gente combateu uma pandemia e o Brasil voltou, e voltou sim, porque tem vários indicadores que mostram que a gente está em níveis iguais ou superiores, em patamares superiores ao pré-pandemia. Além disso, a gente conseguiu um avanço institucional espetacular, que foi o Banco Central Independente. Então, do lado monetário, 30 anos estava sendo discutido. Isso é abrir mão de poder, e o presidente Bolsonaro abriu mão de um poder que era dele, de indicação, para a gente ter uma instituição mais sólida, mais moderna e totalmente independente para controlar a política monetária no nosso país. Fizemos um marco de saneamento, o Diogo Macord já esteve aqui com vocês explicando. Estamos falando de um país que 100 milhões de pessoas não tinha direito a saneamento universal, básico. Então, e aí você tem um conjunto de marcos regulatórios que... Por que a gente é mais otimista do que a média das projeções dos mercados? Tem um detalhe muito simples, Emílio, assim, a gente concentrou a modelagem dos nossos leilões de concessão. O ministro Tarcísio também já esteve aqui, tem falado, então foram mais de 150 leilões que captaram 843 bilhões de reais em investimentos. Então, você tem duas formas de fazer um leilão. Uma que é
outorga, vem o caixa para a mão do Estado, e a outra é, você diminui o valor da outorga, mas você exige que aquela empresa invista X milhões ou bilhões de reais nos próximos 5, 10 anos. Então, quase de 1 trilhão e pouco de que a gente fez de leilão, 843 bilhões de reais são investimentos contratados para o Brasil para os próximos 10 anos. Então, assim, isso é legado nosso. Vai passar o governo, vai passar o presidente, alguém vai colher, porque não é linear, né? Então vai acelerar muito nos próximos 2, 3 anos. E isso vai gerar contratação de insumo, isso vai gerar emprego, emprego gera consumo e a gente vai entrar num ciclo virtuoso bastante positivo. Então, Daniela, mas isso é que as pessoas não entendem. Porque o cara, o que ele fala? Ele fala o seguinte, não, negócio assim das empresas. Ele fala, o Correio, olha lá o Correio, tá bem administrado agora, tá dando lucro. Parece que o Correio tá dando lucro aí. Petrobras, essas empresas. As estatais. Aí os caras falam, tá vendo, tem que administrar bem. O problema é que se é mal administrado, quem paga somos nós. Sempre é no bolso do contribuinte que vai acabar. A treta sempre é a gente que está pagando, né? Então tem que se desfazer mesmo. Petrobras, todas essas bagaças. O Estado não tem que ser empresário. Né? Chip de boi, correio, televisão. Então, assim, eu acho que precisa, o que a gente construiu ali de engajamento para a Previdência, a gente precisa construir nessa agenda de estatização. O ministro tem colocado um ponto futuro que é, vamos distribuir a riqueza do Brasil para os brasileiros. O Estado não tem que ficar lá. Então, assim, a União é a maior gestora de ativos do mundo. Se você pegar o que tem somado de estatais, de imóveis, de crédito, de área verde... mas ainda assim, o caminho, o que eu posso relatar o caminho da burocracia é muito difícil. Eu sei porque eu, Dani, trabalhei diretamente para a gente, uma vez que uma empresa entra no Programa Nacional de Estatização, CEITEC, que é uma empresa de chip de boi que consome milhões por ano. A decisão, depois de 1 ano e meio de modelagem, foi liquidar. E a gente está outro 1 ano, ainda na 18ª rodada do TCU. Então, assim, não existe segurança jurídica para você liquidar. Você tem 10 órgãos de controle, mas ninguém tem a discricionalidade que o empresário tem de abortar um negócio que está com prejuízo. Então, o arcabouço tem que ser repensado, a gente tem que pensar, e talvez distribuindo uma parte dessa riqueza. O pagador de impostos paga menos e você usar isso para erradicar a pobreza no Brasil, em vez de ficar acumulando patrimônio e comendo prejuízo todo ano. Estamos falando que hoje 136 estatais deficitárias geram 22 bilhões de reais de prejuízo, que comem todo o lucro que uma Caixa Econômica e uma Petrobras e agora um Correio, depois que a gente sanou, geram, a conta é 0 ainda. Uhum. Então, essa é uma agenda que tem que... não pode desistir. Eu te afirmo que não foi por incompetência ou vontade de quem está lá, mas assim, o mecanismo regulatório e a forma como a população enxerga isso, porque o político ainda... para ele é um ônus votar a privatização do Correio, por isso está parado no Senado. Então não é um ônus falar assim, olha, eu vou pulverizar, eu vou baratear o serviço. O cara acha o seguinte, a carta não vai chegar no primeiro município. Vai sim, mais rápido e mais barata. Acha que o serviço, a logística não vai acontecer. Então existe ainda um ambiente político que não é tão maduro. A gente tem que seguir firme nesse debate. Secretária, eu acho que a gente avançou bastante, como você diz, nessas concessões. Acho que foi importante a independência do Banco Central. Mas a grande frustração do mercado foi a reforma tributária que não saiu. Pelo contrário, a gente aumentou a carga tributária. Eu estou olhando aqui, aumentou em 1,5 ponto percentual a carga do governo federal. E a gente vira e mexe, fala assim, tentando reduzir. Tentando... Não, mas reduz pontualmente, isso que eu ia te falar. Reduz jet ski, vamos reduzir jet ski. Qual que é a lógica disso? Ou seja, se aumentou o geral, você está aumentando outras coisas para
subsidiar ou financiar jet ski. Seja videogame, ou seja, o pedreiro, a merendeira, a faxineira está pagando o subsídio do jet ski. De onde vem esses subsídios discriminados? Tarifa, né? A gente não criou subsídio, isso é tarifa, né? Diminuir tarifa é a mesma coisa que subsídio. Todo mundo paga 20. Se esse paga 15, é a mesma coisa. A nomenclatura jurídica é diferente, mas na prática você está falando para o cara pagar menos e o outro vai pagar mais, dado que a carga aumentou e que o custo aumenta. A gente sabe que teve pressão aí de aumento para servidores. Qual que é a ideia dessas políticas de escolher determinados setores? Não, assim, a gente está com uma diretriz clara que é tentar transformar o excesso de arrecadação. Então, voltando ao que eu falei, gastamos os 100 bilhões de reais, existia uma projeção de um déficit de 220, a gente fechou com um superávit de 60 e vem superando em arrecadação. Então, o que o ministro tem orientado à equipe vamos tentar transformar excesso de arrecadação em redução de impostos. Quais? O IPI foi um deles. Então, ao contrário... A carga tributária aumentou. Federal. Tecnicamente, sim. Mas a direção, a gente nunca aumentou o imposto, né? Tecnicamente, quando você pega a carga em relação ao PIB pelo tamanho da arrecadação, sim, está certo. Mas a gente promoveu uma série, liberou tarifa de CVM, reduzimos tarifa de BIT-BK, reduzimos o IPI em 25%, é a primeira redução na história. Para alguns produtos, mas... Zeramos o PiscoFins do diesel para tentar baratear o combustível. Os estados capturaram toda a redução que a gente fez. Então, só nesse movimento do diesel, e aí estamos falando que foi um esforço enorme de aprovação daquele PLP 11 no Congresso Nacional, aprovamos na Câmara e no Senado. O que dizia o PLP 11? Muda a regra do combustível para o ano que vem, de ADREM para monofásico e como faz, e os estados têm uma tabela. Combustível 1/6 impostos federais, 3/6 ICMS, 2/6 a Petrobras. Assim é a pizza deles. Como o Brasil gira sobre rodas, houve a proposta do governo federal da gente dar um subsídio de PIS/COFINS. Vamos zerar a nossa parcela no diesel para reduzir a matriz de custo, porque dar subsídio na gasolina não é efetivo, é como se você estivesse transferindo dinheiro para gente rica. Para que a gente mitigue o impacto da alta do petróleo lá fora no preço da bomba. Fizemos isso. No PLP aprovado, veio uma regra de transição para os estados, para que eles usassem a média de 60 meses do ICMS como base. Ato contínuo, a aprovação do PLP, eles se reuniram no CONFAS, que é o conselho deles, congelaram o ICMS pela média alta, então a média dos 27 estados é 78 centavos, eles congelaram em R$1, e com isso capturaram o nosso efeito na bomba, que somado à regra de transição, mais o PIS/COFINS, poderia ser mais ou menos até 60 centavos, a gente gastou 20 bi para botar 30 e eles congelaram na segunda faixa mais alta do Brasil e capturaram tudo. E aí o efeito vai ser nulo. Sim. Na verdade, estamos começando a cair agora combustível, gás, porque o petróleo recuou e voltou e porque o dólar está caindo. Então, você está falando que o CONFAS, na figura dos governadores, sabotou esse auxílio que os governadores eles se aproveitaram do preço mais alto para congelar. Eles capturaram esse dinheiro. Ele capturou esse ganho. E eu disse isso numa entrevista. Mas essa jogada você pode atribuir à má fé de governador? Para não ceder para o governo federal? Não é para ser. Acho que assim, o que eu posso dizer, e eu não sou política, acho que existe uma divergência de prioridades, né? Então, assim, ficar mais caixa. E aí, se você pegar dos 27 governadores, 24 deram aumento de salário para o funcionalismo. Olha só, aí é uma questão de prioridade, assim. Não é que não seja legítimo a demanda de aumento do funcionalismo. É claro que é. É claro que Mas para que você faz? O que você Mas o que você faz agora se você tem uma escolha para fazer com recursos que são esparsos, né? Tem demanda de converso hoje. Deixa que o Sami entende. O Sami manja. Sami entende. Isso aí. Agora ele tá voando. Só não se mete na piada da mesa séria. Eu vou mexer na economia. Eu vou fazer um break rapidinho. O papo tá bom, mas precisamos falar aqui também do programa. Mas aí tem uma... vai ficar bravo. É isso que eu ia falar. Então vai ficar bravo. É pra todos ou pra ela? Não treinaram nenhuma pergunta de mulher. Deixa eu falar sério. Tem aqui um monte. Que vocês ficam aí nessas conversas. Eu tô quieto. Brasil para elas, que é
o programa que a Daniela veio falar aqui hoje. Ela é muito simpática, muito inteligente, dando um banho na gente. Sim, humilhando a nossa burrice. A gente está humilhado hoje. Você percebeu, né? É isso aí. Que ela sabe o que fala. Lógico. Não é? Então a Daniela Marques vai estar aqui conversando com a gente. Daqui a pouquinho a gente tem um break pra rede, mas continua o papo aqui. Vai lá, Reginaldo. Tchorão, tchom. Vamos lá? Então quem vai fazer a pergunta? Posso fazer sobre o Brasil para elas? Não, o Brasil para elas quando voltarmos. Quando voltarmos? Então, já. Oi, Dani, prazer. Uma Dani, eu queria entender, a gente toda hora fala de livre mercado, livre concorrência e como que o governo pode ajudar saindo da frente aí da iniciativa privada para que ela se emancipe, se desenvolva, né? Mas eu vejo que existe um obstáculo, e aí eu queria ouvir talvez um relato seu sobre a dinâmica junto ao Congresso Nacional, porque o que tem de senador e deputado federal mau caráter, que acaba concentrando um pouco de poder e travando projetos do governo que seriam imprescindíveis para ajustar e melhorar, por exemplo, o ambiente econômico nosso. Então, eu queria saber, existe algo, por exemplo, eu soube de relatos aí muito específicos do Gustavo, que trabalhou junto com o Guedes, na parte do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Isso. É a minha pasta atual. Isso. Ele relatou, por exemplo, sobre bastidores de pessoas que conseguiram travar o Pronamp 3 meses mais, que era para ter saído 3 meses antes, e são senadores e deputados que toda hora ficam se apresentando na mídia como não sendo oposição ou não fazendo oposição ao governo, mas no fundo eles atrapalham muito. Aí eu queria saber como que é essa dinâmica de interlocução. Você faz interlocução direto com os congressistas? Existe um time que pode apoiar? Existe um time de comunicação para apoiar vocês nisso também? Boa pergunta. Minha função de longa... essa cadeira agora, curiosamente, é o que era o Ministério da Indústria e Comércio, a pasta que eu estou tocando agora, a Secretaria de Produtividade e Competitividade. Aliás, é a segunda vez que uma mulher ocupa essa cadeira na história, viu? Indústria e Comércio. Pô, era teve uma antes, agora esse nome aí é complicado, é Indústria e Comércio? E Produtividade e Competitividade. Antes era um ministério separado que fazia a interlocução com o setor produtivo. E quando a gente fez a fusão dos ministérios, Emílio, nunca foi uma questão de poder para o ministro, tá? E eu conheço ele há muito tempo e sei a forma como ele pensa. O Brasil tinha virado uma coxa de retalho, né? Sobe imposto, aí quem chegava primeiro lá, um setor pede um subsídio, aí outro pede, e a fórmula esgotou e a máquina travou. Então, quando você coloca tudo integrado numa estratégia só, facilita, ainda que você preserve a área que eu estou tocando hoje, de interlocução, para você capturar a demanda do setor produtivo. Na hora de tomar a decisão, você toma a decisão baseado no equilíbrio geral para o país e no impacto econômico e para a população que aquilo gera. E não porque é papel do Estado arbitrar se o setor A tem que ter maior margem ou maior subsídio do que o B. Deveria ser livre concorrência e livre mercado, né? Então, na minha função anterior de assuntos estratégicos, parte do que é assuntos estratégicos, né? E tem muitas e coisas, o que parece difícil, na verdade, é 5 vezes mais difícil. Por isso, eu enalteço tanto o trabalho do ministro, porque jogou em 20 posições diferentes nesse período e eu acompanhei muito de perto. Mas eu participei muito da interlocução política com líderes, com os presidentes das casas, tanto com o presidente Rodrigo Maia quanto o presidente Arthur Lira, que vem fazendo um trabalho extraordinário como presidente da Câmara. Assim, ele tem uma capacidade de diálogo, de construção incomparável, na minha visão. E eu acho que assim, o político ele é sensível ao som da rua. Então, assim, por isso que eu já falei aqui, assim, tem alguns temas que a gente tem que amadurecer para que haja uma compreensão mais profunda. Porque é fácil falar assim, olha, eu vou congelar o preço de alguma coisa, economia é ciência, não é mágica. Então não tem magia, não tem bala de prata, não tem, assim, tem múltiplas reformas, múltiplos projetos para que você gere um impacto e um caminho de crescimento sustentado para o Brasil. Então, assim,
a gente só tem elogios, assim, o Congresso é reformista, você vê que algumas pautas avançaram mais rápido na Câmara, ainda requer aprovação no Senado, como é o caso do projeto do Correio, como é o caso do projeto da reforma tributária. A gente discutiu muito aquele projeto de tributação de dividendo com redução de alíquota para pessoa jurídica, ou seja, vamos focar mais nas empresas, deixa o capitalista pagar um pouco, levar o Brasil para a direção da OCDE, corrigir a tabela do imposto de renda. Então, acho que comprometeu o tempo também, né? Porque a gente passou um ano, Previdência, pega um ano e meio combatendo uma pandemia. Agora você chega no último ano, é um ambiente político mais desafiador, porque é muita concentração de energia nas campanhas, e isso é legítimo, mas eu tenho uma visão positiva da atuação do Congresso com a gente nesse período, tanto no combate à pandemia quanto na condução de reformas. Acho que alguns temas a gente tem que amadurecer o debate para a população entender, por que aquilo vai ser bom para ela, entendeu? Assim, é fácil a gente entender, mas a gente está num lugar privilegiado da sociedade. Eu sei isso, eu vi isso nos números, estou lá há 3 anos me doando, mas estamos falando de um país que a renda média ainda é R$2.000, R$1.800. Então, você fazer esse link de que controle de contas públicas no final gera um impacto, porque vai gerar mais emprego, inflação mais baixa, juro menor, é um negócio de muita difusão de ideias e amadurecimento, na minha visão. Muito bem, mas agora a gente está conversando com a Daniela Marques, você que está no rádio aí, acompanhou aqui o papo com a gente. Daniela Marques, ela é secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. E ela veio aqui especialmente para falar do programa Brasil para Elas. E a gente está só falando de preço de gasolina, dessas... Sim, que privatização. Privatização, que é o Brasil agora. Para Elas. Você começa agora sua jornada empreendedora. Só para mulher? Só para elas? O Marcos já ficou bravo, porque ele falou que cota é... Não, mas isso é para todos. É para elas. A nossa jornada... Para todos. A nossa jornada de empreendedorismo, lei de liberdade econômica individual é para todos. Então, assim, empreender no Brasil é uma corrida de obstáculos, né? Todo mundo que já tentou abrir um negócio, ainda que a gente tenha desburocratizado muito, você tem 10 anos de agenda para fazer, e o que eu afirmo é a gente não pode deixar de mudar de rota, né? Então, a gente fez lei de liberdade econômica, a gente fez marco de startup, a gente fez MP de ambiente de negócio, a gente cancelou 18 multas que tinham no banheiro, tá tentando simplificar a regra da Receita, digitalizou o serviço. Então, quando eu olho tudo que já foi feito, falo, nossa, fizemos muita coisa. Quando eu olho ainda o que ainda tem e o quão moderno a gente pode fazer, tem chão ainda. Então é uma pauta que é uma pauta de Estado e que a gente não pode deixar retroagir. Eu disse uma frase na live do presidente Bolsonaro que Margaret Thatcher foi a primeira-ministra britânica que tirou a Inglaterra do socialismo e botou na direção de uma economia de mercado. Então, as nações mais desenvolvidas e ricas e prósperas do mundo seguiram essa agenda que o ministro propôs e a gente vem tentando implementar e avançamos muito a despeito da pandemia. E ela dizia, qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa estará próxima de entender os problemas de cuidar de um país. Boa, um beijo, Jéssica. Então, porque eu para elas, e eu pensei muito sobre isso, nessa corrida de obstáculos, e talvez os homens não compreendam essa agenda, quando eu propus ao ministro e ao próprio presidente Bolsonaro, o presidente virou para mim e falou, ô Dani, o que as mulheres querem? Eu falei, acho que os homens vão passar a vida sem saber, mas acho que nessa corrida existem algumas barreiras, além das barreiras que existem para todos os empreendedores e que a gente construiu uma série de fundamentos para que a vida seja mais fácil para o empreendedor. Então você tem perspectiva de um 5G que vai dar mais acesso à internet, à informação, à educação. Você tem políticas de créditos voltadas para MEI, micro e pequenas empresas. Você tem o Pix, que democratizou a transação financeira e facilita muito o empreendedorismo. Você teve a lei de liberdade econômica, você teve ambiente de negócio. Então você construiu um arcabouço que a hora que a gente saiu da pandemia e tem a pandemia da saúde,
que foi triste, que todo mundo sofreu, perdeu pessoas, eu perdi. Teve a pandemia da economia, que é o choque econômico que a gente falou. E teve a pandemia para as mulheres, né, gente? Então estamos falando de eu sou mulher e no meio das salas de guerra a gente trabalhava de domingo a domingo, dormindo de meia-noite às 5 da manhã e começava. Eu alfabetizei um filho em casa, estava no ano de alfabetização. Sim, não é fácil. E se não foi fácil para mim, e aí você tem todo essa questão do equilíbrio da atividade doméstica e da maternidade e da profissão, que recai muito mais sobre a mulher e que está mudando a dinâmica, tá? E eu reconheço que a pandemia aprofundou isso, aprofundou estatisticamente. Então, estamos falando que as escolas públicas voltaram à aula agora em fevereiro. 2 anos. 2 anos sem aula, então muitas mulheres tiveram que deixar de trabalhar porque não tinham com quem deixar os filhos. Então, se para mim é difícil ter contraturno, imagina quem não tem apoio, e eu tenho apoio, felizmente, mas a pessoa que me apoia também precisa de apoio com o filho dela, e a gente vai criando uma dinâmica de equilíbrio, que é a Rose, que é uma santa, não poderia estar em Brasília se ela não estivesse me ajudando, mas a gente se equilibra nessa multidisciplinariedade. Então, eu acho que existe sim, e às vezes eu me sinto numa pauta 80 anos atrasada, tá? E eu trabalhei no centro do poder financeiro e agora estou no centro do poder político, numa posição de liderança. E se foi difícil, às vezes não precisa de nada. Qual é a diferença? Dinheiro não tem carimbo, né? Sim. Que diferença faz? Então, se você briga por igualdade, por liberdade econômica e por liberdade individual, você está brigando por todos. Por que ainda existem questões que têm a ver com vocação e não com gênero? Então, assim, se eu tô aqui com vocês conversando de economia e de política, que diferença faz? Você sabe muito mais que nós. Sabe Por isso nós estamos quietos agora. Ninguém caladinho. Tem alguém pelado aqui? Não tem uma pauta. O cara pode ser homem, mulher, e o cara fala empreendedor, mas é trabalhador. O cara que tem trampo. A minha pergunta é, você incentiva aqui o respeito ao empréstimo, né? A gente está falando muito de burocracia. Como é que funciona isso? Porque o cara, para crescer, ele vai precisar tomar dívida de algum lado. Ou vai vir o Sami, que tem um grande empresário, vira o anjo investidor, ou o cara vai no banco e tem uma taxa gigantesca. Como que é o incentivo de vocês para o cara crescer e tomar empréstimo? Então, são as políticas de crédito empreendedor focadas no micro e pequeno. Então, a gente fez, se vocês lembram, o Pronamp. O Pronamp é a maior política de crédito empreendedor. Estamos agora aprovando. Tomaram essa semana na Câmara, então já foi aprovada a rolagem, fizemos em 2020, fizemos em 2021 e agora vamos aprovar uma outra rodada que vai gerar, são recursos que a União coloca para garantir empréstimos para o pequenininho. Qual é o problema do pequeno? O cara que tem empresa grande, ele emite debênture na bolsa, ele tem acesso aos bancos, tem tapete vermelho. O pequeno, ele não tem garantia para dar. Ou às vezes tem a garantia que ele usa o imóvel de bem de família, por isso a gente também está com um projeto lá, pautado na Câmara, que é um novo marco de garantias que permite que você tenha uma central única, tanto de cartório quanto de garantia, para acabar com a burocracia de cartório, de você vender um apartamento no Rio de Janeiro, tem que ir lá pedir o RGI, depois tem que ir lá buscar. É um absurdo. Então, hoje a gente tem, e eu sou otimista do Congresso, mesmo nesse ambiente eleitoral, 3 projetos que são muito importantes. O marco de garantia, que cria uma central única, e aí favorece o setor de construção e de crédito, principalmente para o pequeno empresário, porque ele usa o bem de família para investir no negócio até ele crescer. E aí estamos falando assim, você tem um apartamento de 100 mil, aí você pegou um empréstimo de 20, usou 20 em garantia. Usou seu apartamento inteiro. Então você tem. O cara perde o lugar. Em tese, você tem mais 80 mil que você perde o lugar e com essa central única você vai poder usar. O marco a central única de registro de imóveis também vai facilitar porque você vai ter um processo eletrônico. Isso está tudo lá. Tudo tá lá na pautado. Gaveta do Maia? Não, o Maia já tem mais gaveta. Porra, o Maia segurou. Zé Gaveta. Puta Zé Gaveta, né? O presidente Lira tem vocalizado que isso está na pauta prioritária dele. Tem a gavetinha escrito Maia, assim, Maia. Vai estar nominando os relatores. 7 cadeado. Não, mais difícil, Ele está nominando os relatores e eu acho que o setor produtivo tem que apoiar porque é uma pauta ganha-ganha. Assim, eu respeito que o processo eleitoral
distraia um pouco o debate de reformas mais densas, né, como é o caso de uma reforma tributária que você mexe com o equilíbrio econômico de Estado, de município, de empresa grande, de empresa pequena, mas um projeto desse é um ganha-ganha, assim, só tira um pedaço da minha burocracia e me deixa mais livre. E o Pronamp, que eu ia falar do crédito, são 50 bilhões de reais que vão estar disponíveis não só para micro e pequenas empresas, ou seja, as empresas que faturam entre 300 mil e 4 milhões e 800 mil reais, como também para MEIs, dessa vez. Então, essa rodada a gente está disponibilizando para MEI. MEI é aquela que paga baratinho. MEI é aquela, uma empresa que é o profissional autônomo, né? Psicóloga, o massagista, sim. Não, são formais. São formais, né? Porque você tira MEI, você paga uma guia única, formaliza a empresa, imposto baixinho. E hoje estamos falando de 12 milhões de MEIs no Brasil. Então, a gente vai poder disponibilizar para MEI. E aí é você tomar empréstimo com até 12 meses de carência, empréstimos a partir de 3 mil, de 5 mil, com uma taxa de juros entre 1,8 e 2,5, bem mais palatável do que o mercado pratica ou nem pratica. Na verdade, é um crédito de acesso. Isso vai sair agora. Então, isso foi escolhido o relator essa semana, que vai ser o deputado Marco Bertaioli, e espero que aprove essa semana. Uma vez aprovado, a gente tem que operacionalizar com os bancos, mas estamos falando que num horizonte de 30 dias, esse crédito vai estar disponível para MEI, micro e pequenas empresas. Então, são condições de acesso, né, que você não tem, se não fosse esse aporte da União para dar garantia para que os bancos operem isso, e na última rodada foram mais de 60 bancos operando. Majoritariamente foram concedidos pelo Banco do Brasil e a Caixa, mas é disponível para qualquer MEI ou micro pequeno empreendedor. E aí foi quando eu estava desenhando a renovação dessas políticas de crédito já na secretaria que veio a questão das mulheres. A hora que a gente faz um recorte, criou o programa Brasil para Elas, o saco de dinheiro é o mesmo, não tem diferença. Assim. Pode até ter se a mulher for menos inadimplente que o homem. Isso acontece em microcrédito em outros países, tá? Aqui também. E aí justifica taxas mais baixas. A Caixa lançou por causa disso, tá? Não porque é uma política segregada. Mas existe uma pergunta que eu, me aprofundando no tema, as mulheres, como você disse, mandam em tudo e são donas de 80% das decisões de compra. Por que elas só tomam 20% do crédito? Se elas são 52% da população. Coisa antiga. Então, né? talvez sejam coisas de capacitação financeira, porque assim, o mercado financeiro ainda é feito para eles e por engraçado, eles. Engraçado, né? Mulher talvez... faz menos trambique, né? Se entre menos furada. Menos corrupção. E mulher é menos corrupta. Gera mais impacto social, investe mais na família. Então, existe esse tema é um tema que está ditando o fluxo de capitais no mundo, que é o tal do ESG. ESG. O que é o ESG? Tem a parte de meio ambiente e no social, essa questão de equidade, e isso não só para mulheres, mas vale para raça, para gênero. De novo, vocação não tem a ver com gênero nem com raça. É o que o Superman estava falando. Agora deu uma bugada. É que você é bonito, agora né, Superman? Passa muito gel também. Agora as portas se abrem. É muito bozão. A cara bonita vai falar dele. Marca uma reunião com a gente. Eu preciso encerrar? Então tudo bem, fica para a próxima. Bom, então vai sair aí. Tá indo lá, só para, já que vamos encerrar, assim, tem um portal, a gente lançou uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino. O presidente Bolsonaro deu carta branca para que eu trabalhasse esse tema. E aí tem uma plataforma .gov.br/Brasil para Elas, que é a gente facilitar e despertar e descobrir por quê, se são barreiras tangíveis ou intangíveis, e fortalecer a mulher e ajudar que ela realize seus sonhos, principalmente nesse ambiente pós-pandemia, onde se sacrificaram muito. Então, .gov.br/Brasil para Elas tem toda uma trilha, cursos no Sebrae, tem como abrir uma empresa, como abrir o CNPJ. Então, a gente... Tem incentiva, tem cashzinho. A gente... concentrou todas as informações para dar mais tempo e... Não, faz você ganhar. Tem dinheiro para a turma? Tem, microcrédito da Caixa, as linhas você entra lá e clica. Tem curso, é importante, de capacitação financeira gratuito, oferecido pelo Sebrae. Não, curso nós não queremos curso nenhum. Vai na raça. Curso tem muito. Nós queremos
Gasolina barata na bomba. Arroz, feijão e boleto pago. Esse negócio de ficar aumentando Queremos gasolina barata servidor na bomba. Aumento do quinquênio, dá problema. E queremos também pouco curso e dinheiro. E dinheiro no bolso. Aí você vai fazer a gente feliz. Aí vai ficar todo mundo feliz. Então é o seguinte, deixa eu passar aqui para você agora direitinho. Qual é o endereço eletrônico que a pessoa vai na internet? Primeiro ir no Instagram dela, que ela pode tirar as informações enquanto a gente ela não mas isso não é dela. Economia CPEC é para Brasil para Elas que a gente divulga. Então você que toca. Então é Instagram Economia CPEC. CPEC tem as redes do Ministério da Economia, que aí é institucional e tem a pauta toda. A Economia CPEC é mais concentrado no Brasil para Elas. Então, Brasil para Elas ou então brasilpraelas.gov. Não, na plataforma GovBR, hoje estamos falando de 128 milhões de usuários únicos. Você faz carteira de motorista, carteira de trabalho e tal. Bom, hein? Nossa, maravilha. Então a gente facilitou a vida do cidadão. Quem bolou isso aí? Esse cara, amigo. Governo digital. Isso estava no plano. Não, pera lá. Fala que foi você. Nós estamos conhecendo as pessoas. Paulo Guedes vai lá, aquela carinha suado. Quem manda é você. Lencinho. Não, a gente sabe. Paulo Guedes tem uma habilidade única de montar equipes multidisciplinares. Tá bom, ele é bom da estratégia dele. Mas quem joga? Não, mas quem foi o cara que votou? Esse cara foi... Quem liderou o projeto na primeira fase do governo foi o Paulo Ebel, secretário, aquela Secretaria de Desburocratização e Gestão, e agora é o Caio Andrade. Dória? O Paulo Ebel trabalhava com Dória, eu acho que foi pro governo e agora voltou. Não, tá no setor privado. Isso aí foi um negócio... Hoje é o Caio Andrade, o SERPRO é uma ferramenta importante, mas estamos falando de mais de 3 mil serviços que foram digitalizados, o que representa não só um ganho de tempo para o cidadão, como menos custo para frente. Então, a hora que tiver 1/3 do funcionalismo aposentando nos próximos 5 anos, se a gente investir na capacitação do cidadão de mais baixa renda, estamos falando que cada 37 que aposentam, você vai precisar contratar porque você vai interagir com o Estado igual interage com o banco, no app do GovBR. Então, a gente aproveitou essa capilaridade que a gente tem e lançou um portal através da plataforma, que é o gov.br/Brasil para Elas. Então ali tem todas as informações, tem curso, tá aí, convido todo mundo a entrar. É um trabalho evolutivo, né? Estamos começando, mas a gente trouxe isso para o centro da política pública como política de Estado. Então a gente fez uma governança que também atravessa governos para que acelere e eu volte aqui e a gente achando que isso realmente é tema do século retrasado. Porque... para mim então não devia, que isso deixe de ser uma questão, né? E a gente remova esses obstáculos e que as mulheres conquistem as posições que elas quiserem. Tanto o ministro como o presidente tem filhas mulheres, falam, você quer o que para sua filha? Eu quero que ela seja o que ela quiser e fazer o que ela gosta. E isso não tem a ver com gênero para mim. Muito bem. Daniela, foi um prazer conhecer você. Primeira vez que você vem aqui no Pânico. Daniela Marques está aqui para você. Então tá todo o caminho aí para você conhecer aí o trabalho dela na Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. Já foi chefe da assessoria especial. Ela manda lá. Manda no Paulo Guedes. Deviam convidar mais, tem muito homem nessa mesa. Quem aqui? Vem de terça-feira aqui. Vem toda terça. Terça. Coladinho. Sabe que isso aqui eu nem vou te falar. Se eu contar as histórias pra você, você sai daqui chorando. E nem sei se tem muito animado homem aqui. Você tá animada com a definição. Olha o Marcão aí. Tá bom. Se a gente, muito gênero não quero entrar, tem muito gênero tem muito fluido, flow aqui. Gênero fluido. Aqui a gente nem sabe nem sabe mais o que é, viu? E tem também o pessoal que é gênero pela região. Muito bem. Passou pra Cotia. Deixa eu só. O que você tá Ele muda. O que foi? Ele falou que muda o gênero pela região. Quando pega Raposo, vai pra Cotia, você sim. dá uma embichada. Isso também tá impossível. Ele tá. Tá feliz. Muito bem, Não sou eu que vou lá pra Maldivas. Já pagou agora. Já tá entrando 1, 2, 3 milhas lá. Tô ligado. É permuta. Vamos para o break rápido. Muito obrigado. Obrigada pela simpatia. Vocês. Obrigado e falou muito bem, explicou muito bem. Isso que é bacana, a gente poder dividir aqui com o público essas novidades.